Olá, meu nome é Carolina Dantas, eu sou psicoterapeuta de família, educadora parental, uma estudiosa da comunicação não violenta e apaixonada pelo desenvolvimento infantil. Eu também sou mãe, uma mãe em processo, em construção do Gael, e eu estou sempre em busca aí de ser a melhor mãe que eu posso ser, estudando, aprofundando, conhecendo cada vez mais sobre temas importantes da educação respeitosa, da educação amorosa, da educação que utiliza gentileza e firmeza. Então eu estou aí há mais de 10 anos nessa busca e me aprofundando cada vez mais na disciplina positiva, na comunicação não violenta, na educação emocional. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho agora com vocês. Geralmente quando os pais me procuram, a demanda maior é como lidar com os comportamentos desafiadores das crianças. As birras, né, os gritos, as negações, os confrontos. E geralmente os pais vêm buscando uma receita, né? O que eu posso fazer? O que eu quero fazer? E eu vejo um movimento muito bacana de pais hoje muito preocupados em educar sem violência. É um movimento novo, mas é um movimento que está cada vez mais ocupando cada vez mais espaço. Então muitos pais já entendem que educar com gritos, palmadas, castigos, ameaças, punições não vão motivar a criança a ser um adulto melhor. Não vão motivar a criança a ser aquele adulto autêntico, empático, paciente, respeitoso. Pelo contrário, isso vai gerar muitas consequências ali, inclusive atacando a autoestima da criança, né, dificultando a forma de expressar os sentimentos, dificultando a forma como a criança lida com as emoções. Então isso é um ponto importante, né, que eu percebo na mudança já de visão, na mudança de padrão aí, da busca dos pais por um novo modelo de educação. Mas a pergunta que rege, né, na maioria das vezes é: o que eu faço então? O que eu faço? Já que gritos, palmadas e castigos não estão dando muito, não é aquilo que eu quero, eu não quero agir assim, eu já sei as consequências negativas disso, o que eu vou fazer? E aí, gente, tem várias ferramentas, né, várias estratégias que contribuem, né, que vão contribuir para que a gente coloque coisas no lugar, a gente coloque novas técnicas no lugar. E muitas vezes tem livros, isso está na internet, só que a dificuldade é na hora de aplicar, a dificuldade é na hora de colocar em prática. E os pais querem isso, e eu entendo, né, que esse seja um pedido muito justo. Por que eu não consigo aplicar? Por que na hora não funciona? Por que eu sei, né, tudo aquilo ali, já peguei, já listei, já tenho uma caixa de ferramentas, por que eu não dou conta de usar? E aí eu sempre convido, e é um convite que eu faço para vocês agora, né, a se questionarem sobre alguns pontos. Uma coisa que eu sempre coloco é: todo filho vem para contar uma história sobre nós. Toda criança vem para nos ensinar alguma coisa, para revelar algo sobre mim, né, sobre o meu passado, sobre aquilo que eu não consegui acessar, sobre alguma ferida que ficou sem cicatrizar. Então, as crianças, os nossos filhos, eles vêm para revelar, como um flash, né, algo que eu não estou vendo, ou que eu não tive a possibilidade de encarar quando eu poderia ter visto, eu poderia ter curado. E a pergunta que eu faço para você, né? Que parte sua seu filho veio revelar? Que história sua, né? Que história de necessidade, que história de escassez seu filho revela? Todos nós temos traumas infantis, alguns mais, outros menos. Para ser um trauma infantil, não necessariamente tem que ser algo muito pesado, né? A própria vida se encarrega de nos frustrar, de nos dando ali pequenos traumas diários.
Então são esses pequenos traumas que ao longo do tempo, se não forem curados, eles vão sendo carregados e levados para a vida adulta. Que parte sua, né, que necessidade sua, na hora da birra, na hora daquele comportamento desafiador, seu filho revela? É um gatilho. E esse gatilho aciona essa parte. Aciona aquela criança que não se sentiu respeitada, que não se sentiu valorizada, que não se sentiu reconhecida. É um gatilho que convida a criança interior a sair e a berrar também, e a gritar, e a bater, e a confrontar como se fosse, né, duas crianças ali brigando. Então, que parte é essa? Que história meu filho veio me contar? Esse é um ponto importante, porque muitas vezes a gente não consegue aplicar as famosas ferramentas da disciplina positiva, da educação emocional, da comunicação não violenta, porque a gente carrega, né, a gente traz para a nossa experiência de maternidade e paternidade uma criança ferida, uma criança que também precisa de colo, que também precisa de acolhimento e que não teve, porque ninguém dá, nenhum pai, nenhuma mãe dá conta de suprir todas as necessidades de uma criança. Isso é importante a gente colocar. Não vai ter uma maternidade perfeita, uma paternidade perfeita. A gente sempre vai trazer alguma necessidade da nossa infância. E aí, duas dicas que eu tenho para dar para vocês. Né? Se vocês querem aplicar, né, as ferramentas de forma mais leve, mais assertiva, o primeiro ponto é olhar com carinho, com cuidado, com respeito para a sua história infantil, para a sua criança interior. Isso não significa que você vai resolver todos os problemas do seu passado. Isso não significa que você vai lá e vai ter que confrontar seus pais, seus avós, seus cuidadores e, de alguma forma, né, reivindicar essa cura. Não é assim. Curar a criança interior é um processo, primeiro de aceitação. Primeiro eu preciso enxergar o que me faltou, o que não foi tão bom assim. Com toda honra, todo respeito, toda humildade, né, pelos nossos pais, pela história deles. Mas o que me faltou? Me faltou respeito, me faltou empatia, me faltou reconhecimento. Eu não tive a possibilidade de exercer poder, eu não tive a possibilidade de exercer nenhum tipo de controle lá em casa, eu não tinha voz, eu não tinha vez. O primeiro ponto é reconhecer que alguma coisa faltou. O segundo ponto é acolher isso. É toda vez que eu sentir alguma necessidade, eu conseguir reconhecer e acolher. Validar meus próprios sentimentos. Se lá na minha infância meus sentimentos não foram validados, se eu fui obrigada a engolir meu choro, se eu fui obrigada a passar por cima das minhas emoções, né? Se eu fui obrigada a não olhar para aquilo que eu estava sentindo, porque era feio, porque sentir raiva eu não podia, porque quem chorava, chorar é coisa de criança boba. Se eu não pude, né, se eu não tive essa oportunidade lá na infância, que eu tenha agora. Esse é o seu momento, né? É você que vai proporcionar essa cura. Então, olhar para você com respeito, com empatia, com cuidado e acolher seus sentimentos. Eu estou sentindo raiva? Estou sentindo raiva. Meu filho fez isso e quando eu vi ele fazendo isso, eu fiquei triste. Eu fiquei frustrada. Eu estou aqui, mas eu estou à flor da pele, porque eu estou com fome, porque eu estou com sede, porque eu não tive uma boa noite de sono. Então, a partir do momento que você começa a olhar com mais consciência para as suas necessidades, a cura já está acontecendo. E é olhar não com uma chibata, não com um martírio, né? Não posso sentir isso, eu não posso pensar isso, eu não posso abrir mão disso, né? Eu tenho que cuidar do meu filho primeiro, eu não posso cuidar de mim primeiro. Não é com a chibata que a gente vai curar a nossa criança interior, é com amor, é com acolhimento, é com autoempatia. E aí, a partir do momento que eu entro em contato com a minha criança, com as minhas feridas, e valido esses sentimentos que agora aparecem na vida adulta, e principalmente ali de frente para o meu filho, eu estou mais aberta, né, a me autorregular.
eu tenho uma chance maior de conseguir minha autorregulação emocional. E conseguir modelar para minha criança ali, meu filho, a calma e a serenidade que eu preciso para que ela também consiga se acalmar e ficar mais tranquila. A segunda dica, e que muitas mães e muitos pais acabam abrindo mão por causa de um monte de coisa, principalmente, né, por essa loucura que a gente vive hoje, nesses tempos modernos, a maternidade moderna, da carga mental que a gente vai acumulando durante os dias, é o autocuidado. Se não tem autocuidado, se a minha dose diária de autocuidado, se a minha dose semanal de autocuidado está lá no fim, né, na reserva, a chance daquela criança me tirar do sério, né, me enraivecer, me descontrolar, aquilo que aquela criança faz me descontrolar vai ser muito grande. Se eu tô com o meu autocuidado em dia, vai ser mais difícil eu sair do meu centro. E aí eu vou, né, na minha centralidade ali, pensar antes de agir. Escolher o que eu vou fazer antes de fazer. Mas se eu tô com as minhas necessidades à flor da pele, se eu não tenho um espaço para mim, se eu não estou tendo um tempo para eu respirar, se eu não estou tendo tempo para fazer uma caminhada, se eu não tenho tempo para ler um livro, para assistir um pedaço de uma série, não são coisas muito grandes. O autocuidado não precisa ser necessariamente algo caro, né? Algo muito que leva muito tempo, mas doses homeopáticas diárias, pílulas diárias de autocuidado, como uma respiração, como uma caminhada, né? Comer uma comida que a gente gosta, tirar um tempo para ler alguma coisa que não seja só de trabalho. Se eu me permito, né? Se eu abro espaço na minha agenda para esse autocuidado, na hora que aquela criança estiver me oferecendo, né, uma carga emocional desafiadora, estiver na sua explosão emocional, estiver me pedindo coisas de forma inadequada, porque por trás de toda birra, de toda necessidade, tem sempre um pedido, eu vou estar mais disposta a ouvir essa criança. Eu vou ter mais disposta a estar disponível para essa criança. Uma das maiores dificuldades que os pais encontram na hora de aplicar as técnicas é porque eles não estão, de fato, disponíveis. Por tudo isso que a gente falou, né? Criança interior adoecida, autocuidado na reserva. Mas aí a dica é essa. Se você não se autocuidar e não curar suas feridas, vai ficar realmente muito difícil. E aquele momento, né, que a sua criança está te pedindo, está te sugando, está necessitando de você, vai ficar difícil você acolher. Esteja consciente das suas necessidades e aí você vai estar mais aberta para estar presente e disponível para a criança. Crianças pedem disponibilidade. É preciso preciso estar disponíveis naquele momento. Porque se eu quero tudo no meu tempo, na minha hora, porque eu estou apressada, porque eu quero isso, porque eu estou com sono, porque eu estou cansada, não vai funcionar. Vão ficar duas crianças brigando. Autocuidado e cura da criança interior. E a gente vai falar muito sobre isso no curso.